passada, então, nós falamos de Atos 23, onde Paulo é preso, teve uma cilada para prender ele, né, para matar ele, e ele foi direcionado para Cláudio, né, a corte de Cláudio, de Félix, e lá ele ficou preso, né, no pretório, no palácio de Herodes, até aguardar o julgamento, né? Então isso, a nossa aula encerrou-se no capítulo 23, verso 35, dizendo que lá o Félix iria ouvir ele, né? O governador iria ouvir a sentença dele, e iria ouvir o caso dele, mas ele ia aguardar os acusadores de Paulo chegar de Jerusalém. Então, e aí ele foi detido e ficou preso lá no pretório de Herodes. Foi aí, nesse capítulo 24, ele é um capítulo que vai mostrar todas as defesas que o apóstolo Paulo fez, né? É um capítulo simples, né? Um capítulo onde Paulo vai mostrar quais são as defesas que ele tem, né? O que ele fala para ele não ser preso perante os judeus, né? E a gente vê Paulo aqui perante um tribunal dos gentios aí, né? E aí a gente vê lá no capítulo 24, vamos começar a ler no 24, versículo 1. E aí estava falando que Paulo estava preso, como a gente estava falando, né? Capítulo 24, verso 1. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciões e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libério contra Paulo. Então, essa galera desceu, então Paulo estava preso, falou, você vai ficar preso por enquanto aqui até chegar os seus acusadores de Jerusalém. E então o Ananias, que era o sumo sacerdote, veio de Jerusalém até Cesareia para apresentar a acusação contra Paulo, né? E aí no versículo 2, sendo esse chamado, ou seja, Paulo chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo, excelentíssimo Félix, que era o governador que estava ali para poder julgar, né? Tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu proveniente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo. Aqui nós vemos o Tértulo, ele bajulando Félix, porque os judeus não gostavam dos romanos. E ali era um governador romano que estava ali, e os judeus ele não gostavam. Então ele estava fazendo de uma maneira que é mentirosa. Ele não estava sendo sincero bastante, verdadeiramente, né? Ele estava sendo um incrédulo aqui, um hipócrita, né? Ele estava dizendo, olha, governador Félix, o seu reinado tem gozado de paz, e não era bem assim, né? Os judeus não gostavam dos romanos. Aí no versículo 3, sempre em toda parte isso reconhecemos com toda a gratidão. Olha só a que ponto chega um bajulador para alcançar um objetivo. Até que ponto chega um bajulador para alcançar o objetivo proposto ali na hora. Então, a gente precisa entender de todas as maneiras possíveis de que vai existir pessoas que vão bajular, que vão ter veneno na boca, né? Vão destilar veneno. E a gente vê aqui esse Tértulo aqui, que foi escolhido pelo sumo sacerdote Ananias para acusar Paulo de uma coisa. Talvez esse Tértulo nem saiba o que estava falando, né? Ele só queria acusar Paulo. Então ele usou a tática, vamos bajular primeiro Félix para ele se sentir, nossa, os caras me amam, para depois a gente começar a acusar. Então eles falam assim, nós reconhecemos isso com toda a gratidão. Mentira deles, né? Os judeus não eram gratos porque Roma tinha dominado eles. Roma estava dominando os judeus. Então eles não eram gratos por isso. No versículo 4, entretanto, para não ter que deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atenda por um pouco. Ou seja, continua a bajulação, né? Porque, tendo vós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo,
sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Aqui ele já está começando a fazer acusações de Paulo. Primeiro ele bajulou, agora ele começa a contar mentiras de Paulo, né? O qual também, no versículo 6, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Ou seja, ele está querendo dizer, ele profanou o nosso templo. Não sei nem porque ele tem que estar aqui, Félix. Nós vamos julgar de acordo com as nossas leis. Vocês, como romanos, não tinham nem que se preocupar com isso. Ele teria que ser julgado de acordo com as nossas leis. E é o que ele está querendo dizer aqui para Félix, né? Aí no 7, mas sobrevindo o comandante Lisias, que foi o comandante que salvou Paulo no capítulo anterior, né, soube da conspiração que queriam matar ele, e aí ele mandou Paulo para Cesareia com mais de, não sei quanto, mais de 700 soldados para poder proteger Paulo, que a gente falou na aula passada, né? E aí, mas sobrevindo o comandante Lisias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Mentira, quem estava tendo violência era eles. Eles queriam matar Paulo. E aí o comandante Lisias simplesmente pegou e protegeu Paulo, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, podes tomar conhecimento de todas as coisas que nós o acusamos. Os judeus também concordaram nas acusações, afirmando que essas coisas eram assim. Então a gente vê nessa parte de capítulo, nós vemos um cara hipócrita, um cara mentiroso, um cara que queria acusar Paulo inventando mentiras, inclusive acusou o próprio comandante da guarda romana de fazer algo que não era bom para eles, porque eles queriam julgar Paulo de acordo com as leis, já que Paulo quebrou as leis do povo judeu, ele teria que ser julgado pelas leis do povo judeu. Só que aí eles iam matar Paulo. Se você lembra na aula passada, se você dá uma olhada aí na página da igreja, você vai ver a aula passada. Eles queriam matar Paulo. E aí o comandante Lisias nada mais fez que proteger Paulo. E aí alguns judeus, mais de 40 judeus, os 40 fizeram um voto no capítulo passado de que se Paulo eles não iriam comer nem beber enquanto Paulo não morresse. E aí, como o sobrinho de Paulo ouviu isso, ele foi lá, contou para o comandante, e o comandante tirou Paulo lá de Jerusalém para Cesareia. E aí, o que acontece? Quando o cara deu essa declaração, agora o governador fala para Paulo agora, agora é sua vez, né? Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. Mas aqui a diferença de Paulo aqui, ele não está elogiando. Ele está sentindo à vontade porque ele era cidadão romano, né? E ele se sentia à vontade para se defender diante daqueles acusadores, porque aqueles acusadores estavam mentindo. Aqui o Félix era neutro. Ele estava ouvindo os dois lados, então ele se sentia à vontade. Então ele não estava fazendo igual o Tértulo. Ele não estava fazendo igual o cara lisonjeando o Félix, falando mentiras, puxando o saco dele. E aqui não, mas Paulo estava falando de coração. Eu me sinto à vontade para me defender, porque ele era cidadão romano e porque ele estava neutro aqui na situação. E aí no versículo 11, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Então ele está falando, olha, eu não fiz confusão como eles estão falando. Não fiz confusão, só fui no templo para adorar. Ou seja, lembra que Paulo foi ao templo para cumprir um voto, para fazer um voto, para mostrar que ele estava cumprindo, pelo contrário, ele foi fazendo voto para mostrar que ele estava cumprindo a lei. É diferente. Os caras estavam falando que ele não estava cumprindo a lei. E aqui ele fez um voto para cumprir a lei, para mostrar para os judeus que ele estava cumprindo a lei, né? E aí no versículo 13, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Ou seja, eles não podem provar, eles estão acusando, mas não podem. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam de seita,
Assim eu sirvo ao Deus, os nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Ou seja, eles me acusam de eu quebrar a lei, mas eu sigo a lei de acordo com o que os profetas e os nossos pais disseram. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Ou seja, ele acreditava na lei e acreditava na ressurreição dos justos e dos injustos, que será no grande dia final, né? No 16, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Ou seja, eu me esforço para ter consciência pura. O que é ter uma consciência pura? É sempre falar a verdade. A consciência pura, sabe aquela pessoa que não tem o que temer, ela fala a verdade, independente de que acusem ela, independente do que falem dela, ela tem consciência boa perante os homens e perante todo mundo, perante Deus. E aí, Paulo nos dá uma lição aqui, né? Ele está sendo acusado, mas ele fala: eu me esforço por ter sempre consciência pura. Eu me esforço. Ou seja, não é à toa. Para ter uma consciência pura, uma consciência diante de Deus e dos homens pura, precisa se esforçar, meu irmão. Porque as tentações vêm o tempo todo para nos tirar do caminho, as tentações vêm o tempo todo para nos tirar da direção, as tentações vêm o tempo todo para nos fazer pecar e a gente ter a consciência manchada. Né? A culpa vem em cima de nós, a culpa do pecado, de tudo vem em cima de nós. Né? Então, eu e você temos que entender isso. Eu e você temos que entender que nós temos que nos esforçar. Paulo aqui, ele estava se esforçando para ter consciência pura diante de Deus e dos homens. Né? E aí eu faço essa pergunta para você hoje. Né? Você tem se esforçado para ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens? Tem gente que só se esforça diante dos homens e diante de Deus que tudo vê. E diante de Deus que tudo vê. Nós temos que ter consciência pura diante de Deus e dos homens. E nos esforçar para isso. Aqui o pessoal estava acusando Paulo, mas ele estava com a consciência pura, com a consciência limpa, dizendo: eu não fiz nada do que eles estão falando. Eles estão me acusando por algo que eu não fiz. Né? E que nós cristãos sejamos assim, que as pessoas nos acusem por algo que a gente não fez. Por mais que pareça injusto, sabe? Mas você tendo a consciência pura, a consciência tranquila de que você não fez aquilo, já basta. E aí Paulo ele se esforçava, né? E no versículo 17, e depois de anos vim trazer esmola a minha nação e também fazer oferendas. Ou seja, eu vim ao templo para trazer ofertas à minha nação. Ou seja, depois de anos, ou seja, andei muito fazendo viagens missionárias aí e agora vim trazer uma oferta para a minha nação, né? E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Ou seja, não estava fazendo tumulto, não estava fazendo ajuntamento, eu estava no templo me purificando, entregando a minha oferta, né? Que as pessoas possam, para te acusar, elas têm que mentir. Que as pessoas que ao te acusarem como cristão, elas tenham que mentir, que elas não tenham o que falar de você e de mim. Eu sempre digo que nós, como cristãos, nós temos que nos importar, sim, com o testemunho de vida que nós vamos dar. Nós temos que nos importar, sim. Paulo se importava, ele se esforçava para isso. E quantos de nós não nos esforçamos, né? Problema de fulano pensar mal de mim, tô nem aí mesmo. Não, a gente tem que se preocupar, sim. Que o que as pessoas vão dizer de nós que sejam mentiras, porque nós temos uma vida com Deus, uma vida caminhada com o Senhor. E Paulo, ele tinha isso, né? Ele fala, ou seja, quando eles vieram me acusar, eu não fiz nada do que eles disseram, eu estava fazendo no templo, entregando oferta, né? E aí no 19, os quais deveriam comparecer diante de ti e acusar se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmo digam que iniquidade acharam em mim,
por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo essas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, no capítulo anterior, Paulo estava falando, né, que ele acreditava na ressurreição dos mortos. E aí criou uma confusão entre os judeus e entre os fariseus e os saduceus. Saduceus que não acreditam em ressurreição e os fariseus que acreditam, e causou uma confusão tremenda lá. Né? Uma briga tremenda, foi uma estratégia que Deus deu para Paulo, como a gente já tinha falado. Então Paulo, ele fala isso perante o governador. E aí, no versículo 22, olha só. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, ou seja, Félix conhecia acuradamente, ou seja, cuidadosamente as coisas de respeito ao caminho. Que caminho, gente? O caminho de Deus. O caminho de Deus. Ele conhecia as coisas referente ao caminho. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas a respeito do caminho, adiou a causa, dizendo: quando desceres o comandante Lisias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Então, ele vamos dizer assim, que ele começou a acreditar em Paulo, ele começou a acreditar no que Paulo estava dizendo, não que os acusadores estavam dizendo, porque ele conhecia um pouco do caminho. Ele conhecia o caminho. Que caminho? O caminho de Jesus. Ele conhecia um pouco do caminho. Não sei, talvez a esposa dele fosse cristã, alguém que fosse cristão, ou ele mesmo já tinha ouvido falar. Ele conhecia acuradamente um pouco do caminho. E aí ele foi lá e adiou até que o comandante Lisias viesse lá de Jerusalém até Cesareia, para que ele ouvisse a versão dele, porque os acusadores estavam tendo a versão dele, Paulo estava tendo a versão dele, e agora ele queria o comandante Lisias, porque o comandante Lisias foi que salvou Paulo daquela confusão. Então ele queria também saber o que o comandante Lisias iria falar. Ele queria saber também. Então, e também ele, por conhecer o caminho, ele falou: então eu vou adiar um pouco, porque provavelmente esse comandante Lisias ele vai ajudar no julgamento aqui de Paulo. E ele falou: quando descer o comandante Lisias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E aí ele deixou o Paulo preso de novo, né? E lá ele fala no 23: e mandou o centurião que conversasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Ou seja, Paulo ficou preso, mas o governador permitiu que os amigos de Paulo visitassem e o servissem. Ele era um prisioneiro, vamos dizer assim, com algumas regalias, né? Porque o comandante Lisias, ele conhecia o caminho. Ele conhecia o caminho. E aí, até o Félix conhecia o caminho. Até o comandante Lisias chegar, Félix, o governador, tratou Paulo com toda a indulgência, ou seja, sem tratar ele como se fosse um prisioneiro. Deixou ele preso, mas as pessoas... ele não impedia que ninguém fosse visitar Paulo, para que servissem Paulo. Então, os discípulos, Lucas, Timóteo, Tito, todos esses caras, eles iam visitar Paulo, normal. Né? Ele só estava preso no lugar, mas ele tinha todas as regalias de visita ali, né? E aí, no versículo 24, passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, a mulher dele, que era a mulher do Félix, era judia, ou seja, provavelmente quem ensinou o caminho para Félix foi a esposa dele, era judia. Provavelmente ela ouviu o caminho de Jesus e ela deve ter passado para ele. Passado alguns dias, versículo 24, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo estava preso e aí o governador, junto com a esposa dele, mandou chamar Paulo para ouvir sobre o caminho de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo. E aí eu paro e penso e falo, toda situação glorifica a Deus mesmo, né?
Paulo estava preso, sendo acusado e teve a oportunidade de falar do amor de Cristo. Teve a oportunidade de falar do caminho. Quando que ele teria uma audiência com o governador Félix para falar do caminho de Jesus? Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas doidas, loucas, pequenas, para confundir as grandes, as sábias. Paulo teve uma audiência pessoal com Félix aqui, a sua esposa, para explicar sobre o caminho, sobre Jesus, sobre a respeito da fé em Jesus. E aí no versículo 25, dissertando ele ainda da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Então Paulo começou a falar sobre ele, começou a falar para Félix sobre a justiça de Deus, sobre o domínio próprio que o ser humano tem que ter e sobre o juízo vindouro, ou seja, o julgamento que vai vir para todas as pessoas. Ficou Félix amedrontado e disse... Félix ficou amedrontado de tudo que Paulo falou. E disse, por agora pode retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Ou seja, ele ficou com medo, falou tipo, para de falar tudo isso. Tá me deixando com medo, ainda mais quando ele falou sobre o juízo futuro, sobre o juízo que ia se abater. Acredito que Félix tremeu na base, porque ele não deveria ser um cristão, né, uma pessoa que fazia tudo certo, né? Provavelmente tinha alguma coisa ali que fazia com que ele sentia um pouquinho de medo. E aí ele sentiu um medo tremendo aqui e falou, Paulo, ó, vai, retira-te, e quando eu tiver melhor, eu te chamo para você vir aqui. E aí no versículo 26, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, ou seja, olha o interesse do maluco. Além de querer ouvir sobre a palavra de Deus, ele também queria dinheiro de Paulo. Jesus amado. Sabe aquela pessoa que procura a palavra por bênção? Ah, eu quero ouvir de Deus, o quanto Deus tem pra mim, o quanto Deus, meu carro, uma casa, eu quero Deus me abençoando, eu quero Deus isso, Deus aquilo outro. A intenção dele era isso, por isso que ele deve ter ficado com medo também. A intenção era isso. E aqui ele fala, ó, no versículo 23, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. Então ele começou a conversar com Paulo para ver se Paulo dava dinheiro para ele, para ver se Paulo concedia, dava alguma coisa para ele. Mas pensa comigo, meu irmão. Paulo estava preso, Paulo estava condenado ali, estava sendo para ser julgado. Como é que ele ia dar dinheiro para ele? Mas o cara pensava em dinheiro. É aquela pessoa que busca Deus pela prosperidade. É aquele que busca Deus pela prosperidade. Talvez o dinheiro que ele não esperasse não fosse de Paulo. Talvez ele esperasse que ele orasse a Deus para que ele ficasse rico. Vai saber se ele não orasse a Deus para que ele ficasse rico. E ele tinha essa intenção. Né? E conversava com ele. E aí ele conversava frequentemente com Paulo. Ele conversava com Paulo. Porém, gente, olha aqui no versículo 27. 2 anos mais tarde, 2 anos, se passou 2 anos, passaram-se 2 anos, Paulo preso ali. Lógico, ele recebia as pessoas normalmente, os discípulos, mas ele não podia sair. 2 anos. 2 anos preso. Aí ele fala, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor, deve ter morrido, né? Sucessor Pórcio Festo. Ou morrido, ou passado, né? O cargo, né? E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, 2 anos depois, Félix, não sei o que aconteceu com ele, deve ter morrido ou passou a bola para outra pessoa. Porém, ele, durante esses 2 anos, até ele passar a bola, ele manteve Paulo encarcerado, gente. Não soltou Paulo. E aí a gente vê que Paulo
estava preso, recebia as visitas, mas ele não podia cumprir o chamado dele porque ele estava preso. É o que muitos achavam, mas ele tinha falado muito de Jesus para Félix, até que se levantou outro governador, que é o Pórcio Festo, que aí Paulo também vai se defender para ele também. Que aí é no versículo 25 que a gente vai falar na próxima aula. Essa aula foi curtinha mesmo, né? Porque foi só o capítulo 24 que a gente falou, mas a gente tem muita, mesmo sendo um capítulo curto, a gente tem muita coisa a aprender aqui, muita coisa a aprender. Primeiro, a gente fala que Paulo se esforçava para ter uma consciência boa diante dos homens e de Deus. Segundo, independente do que te acusarem, permaneça firme no Senhor. E terceiro, qualquer situação que você esteja passando, ela vai servir para glorificar a Deus. A prisão serviu para que Paulo pregasse o evangelho para Félix. E Félix não tinha desculpa mais de dizer que ele não conhecia o caminho. Pregou para ele e para a mulher dele que era judia. Então, a gente consegue entender um pouco sobre essa questão de Paulo estar disponível para Deus em qualquer situação. Seja solto, seja preso, seja caminhando, seja qualquer situação, ele estava disponível para ser usado por Deus. Em qualquer situação. Qualquer situação. Que eu e você possamos, em qualquer situação, estar disponíveis para ser usados por Deus. Mesmo na prisão, na angústia, no desespero, que nós possamos ser instrumentos do Senhor para ser usados pelo Senhor em qualquer situação, assim como Paulo foi. E assim nós vemos que depois de 2 anos, Paulo vai ter outra audiência. Vai ter outra audiência. Então, é muito importante. Siga, aprenda, viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Ela é uma fonte inesgotável. Ela é uma fonte que trará para você conhecimento. Para que você, nessas situações que Paulo teve, em situações que você tem de tão dificuldade que é, você não desista. Você permaneça com a consciência limpa, que você permaneça com a consciência pura perante Deus e os homens. E que se alguém tiver alguma coisa para falar com você, falar de você, te acusando, que seja mentira. Porque a verdade, você está com a consciência limpa, porque você não fez aquilo que ela está falando. E é por isso que o Senhor nos ensina através da vida do apóstolo Paulo tantas coisas que nós estamos aprendendo durante esses 24 capítulos que nós falamos da vida dele aí. E a gente está quase encerrando aí, né? Falta o capítulo 25, 26, 27 e o 28 de Atos, para que a gente possa encerrar a vida desse grande homem de Deus. Tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa aula. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco. Obrigado, Senhor. Te agradeço porque o Senhor é fiel, justo e poderoso, Pai. Pai, que a semente da palavra que foi plantada seja colocada no coração de cada um aqui, Senhor. Não permita que o inimigo venha roubar. E que nós possamos ser igual Paulo, com a consciência limpa, com a consciência pura perante o Senhor e perante os homens, Pai. Porque nós somos pessoas de caráter e que vamos seguir o Teu nome. E independente da acusação que fizerem contra nós, nós estaremos disponíveis para ser usados pelo Senhor aonde o Senhor quiser, para a honra e glória do Teu nome. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado por ter acompanhado essa live. Compartilhe essa live, né, para as pessoas. E a gente se vê na próxima segunda-feira, tá bom? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.